E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de Ciências e hoje nós iremos começar mais uma aula do Educa PE. É a aula de número 24. Eu vou falar sobre equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Se eu estou falando de equilíbrio termodinâmico, eu estou falando de temperatura. Então, bora começar a nossa aula. Mas para falar de temperatura e da vida na Terra, bora começar a falar sobre o efeito estufa, que está ligado ali, diretamente à temperatura do nosso planeta. O efeito estufa, ele vai ser um mecanismo que vai ocorrer com a ação de gases, que vão o quê? Reter calor na nossa atmosfera do planeta. Enquanto o aquecimento global, na realidade, é o aumento da temperatura média do planeta, isso por causa da emissão ali, desenfreada desses gases. Entre os gases do efeito estufas, que são capazes de absorver radiação solar e aprisionar o calor na nossa atmosfera, estão ali o metano, o óxido nitroso, o clorofluorcarbono, ozônio, vapor de água e principalmente dióxido de carbono. E por sua vez, quando se fala do aquecimento global, a gente está falando do acúmulo, ou seja, o acúmulo excessivo de gases de efeito estufa na nossa atmosfera e atividades industriais que vão depender, na realidade, dos combustíveis fósseis, por exemplo, carvão, petróleo, que passaram, na realidade, a emitir substâncias poluentes, isso de forma excessiva. Quando eu falo do petróleo, eu posso falar de um derivado do petróleo, que é a gasolina. E hoje em dia, a maioria das pessoas tem carro e utilizam a gasolina e a gasolina ela vai justamente produzir esses gases que vai para a nossa atmosfera e vai, lógico, que aumentar a temperatura do nosso planeta. Ou seja, antes ali da industrialização da economia, não havia um impacto ali tão intenso que podia causar pela espécie humana. Isso daí, o que foi que aconteceu? Com o desenvolvimento da tecnologia como automóveis, aviões, indústrias, houve na realidade um desequilíbrio entre as emissões que são geradas pelas sociedades e a capacidade que os nossos ecossistemas têm de absorver essas substâncias. E depois ali da industrialização da sociedade, eu estou falando das fábricas, eu estou falando das empresas e em geral, porque emitiram gases ali de efeito estufa, isso de forma ali desregrada. Além disso daí, a gente pode dizer que existiu uma demanda intensiva dos recursos naturais que sobrecarregou o nosso querido planeta. Ou seja, com centenas de milhares de pessoas utilizando carros, isso para se locomover e com a necessidade básica da alimentação, energia e outras demandas, com base, lógico, nos dados no período da pré-indústrias, estima-se ali que as atividades humanas elas foram realmente responsáveis por aumentar a temperatura média global entre 0,8 graus Celsius, que era o que a gente tinha antes no nosso planeta, a 1,2 graus Celsius. E a tendência é só aumentar essa temperatura média do nosso planeta. Ou seja, conclusão que foi ali respaldada pelo painel intergovernamental para as mudanças climáticas, que a gente chama de IPCC em inglês, que é o órgão ali da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Ou seja, a gente tem que frear esse aquecimento global, que é um grande desafio ali para o nosso tempo, que o objetivo na realidade é limitar o aumento da temperatura média global do nosso planeta, que é de 1,5 graus, até 2100. Isso a fim de evitar, na realidade, piores impactos climáticos.
Hoje a gente já sofre esses impactos climáticos, porque isso daí vai exigir mudanças sem precedentes. Isso em todas as economias, setores, regiões que são geográficas, porque esses impactos ambientais que são causados ali pelo aquecimento global, a temperatura média global, vão ser secas, enchentes, incêndios florestais, furacões que são destrutíveis, que vão deixar ali uma seção pelo globo, ou seja, pelo nosso planeta, que vai deixar, na verdade, um rastro que é negativo. E o que a gente vai perder? Vidas humanas, né? Além também da questão da economia. Porque em 2020, o Fórum Econômico Mundial, ele apontou ali, pela primeira vez, as mudanças climáticas como o principal risco global ao longo prazo e a degradação ambiental, que é o que aparece ali como uma ameaça na realidade existencial para a humanidade. Quando eu falo isso daí, eu estou dizendo o seguinte, pessoal, as mudanças climáticas, eles são, na verdade, um risco, é um fato que é global, e isso daí vai interferir na existência da nossa espécie. Então, bom, como eu falei para vocês em relação à questão do efeito estufa e a questão da industrialização e que o homem fez depois da industrialização, que aumentou a temperatura da Terra, bora falar agora sobre as ilhas de calor. E o que são essas ilhas aí de calor, né? As ilhas de calor, como a gente vai chamar de ilhas de calor urbano, ICU, que é um nome que é dado às cidades que tem ali um elevado grau de urbanização e que vai ter uma temperatura maior que as regiões rurais próximas. Bom, quando eu falo de ilha de calor, galerinha, eu estou dizendo o seguinte, na imagem que vocês podem observar aí, você vê tipo uma cidade, né, que tem vários prédios, né, tem muitos prédios, e depois dela a gente só vê ali aquele campo verde, aquela vegetação. Por quê? Esse fenômeno ele vai acontecer devido à concentração de asfalto, ruas, avenidas, concretos, prédios, casas e outras construções. E na imagem que vocês podem observar aí, a gente tem justamente essa questão da temperatura. Olha só a temperatura que a gente tem ali na área rural. Na área rural, se você pode observar, a gente vê uma temperatura aqui, de 29,4 graus Celsius. Quando vai chegando próximo à cidade, por causa do asfalto, por causa da construção dos prédios, por causa dos carros, da concentração urbana, das pessoas, vejam que a temperatura ela vai aumentando. Ali na ilha de calor, enquanto na área rural a gente tem 29,4, lá na cidade você vai encontrar 33,3 graus Celsius. Isso daí, por que isso acontece? Justamente pela questão do asfalto, pela questão da construção, né, ali dos prédios, dos carros, que vão fazer com que essas ilhas de calor aconteçam. Então, bora para as principais causas das ilhas de calor. Primeiro, falta de áreas verdes. Por quê? Quando eu falo de áreas verdes, vejam só, a planta, que é o vegetal, ele é um ser que é autotrófico, ou seja, realiza fotossíntese. Ele não só vai produzir seu próprio alimento, não. Ele produz, além do seu próprio alimento, que a gente chama de glicose, ele vai produzir oxigênio e vapor de água. E é justamente esse vapor de água que vai fazer com que a temperatura ela não se eleve. Então, se nas grandes cidades não tem áreas verdes, o que é que vai acontecer? O calor vai estar lá em cima a temperatura. Então, um dos principais causas aí das ilhas de calor é a falta de áreas verdes, porque existem poucas áreas verdes nas grandes cidades, né? Que é um fato que vai intensificar ali as ilhas de calor. E por que isso acontece? A falta da vegetação ela diminuiu, isso porque
devido ali, né, à presença ali da evaporação do ar e o que consequentemente reduz a quantidade do vapor de água na atmosfera. Sendo assim, o ar ele vai ficar o quê? Mais aquecido e vai causar as ilhas de calor. Além disso, quanto maior a área verde, maior é o poder refletor dos raios solares. Se não há ali uma vegetação suficiente, o calor ele vai ser absorvido e vai aumentar a temperatura das cidades. E aí a gente veja só que a cidade está lá no final e a área verde aqui. Então lá na cidade pode ter certeza que a temperatura é muito diferente onde existe essa área verde. Então as pessoas, prefeitos, os governadores que têm ali as grandes cidades têm que ter essa preocupação de ter ali na urbanização, de conservar, de preservar a área verde que ainda existe. Bom, outro fator também é a impermeabilização do solo, porque em áreas com muitas ruas, avenidas, né, que estão ali asfaltadas, ou seja, o asfalto ele cria na verdade uma camada que é bem grossa. Isso ali que vai impedir a absorção da água ali pela terra, né? Porque ela vai ser desviada, na verdade, para os bueiros e galerias, o que vai reduzir o processo de evaporação e vai acabar retendo o calor no asfalto. Essa aí é uma das principais características das ilhas de calor. Olha aí o asfalto. Esse asfalto daí é justamente, né, o que vai impedir com que a água ela desça ali para o solo, que vai direto para os bueiros e que é uma das principais causas da ilha de calor. Outra causa também é a alta concentração de edifícios. Uma das principais características das megacidades, que é uma alta quantidade de edifícios. Por quê? Nos últimos anos tem se aumentado também a presença do que a gente chama de arranha-céus cada vez mais altos, né? Ou seja, uma consequência desse crescimento aí é a intensificação das ilhas de calor. Grandes edificações, elas vão interferir na circulação ali, ó, de ventos, né? E que tornam os bairros em sua volta mais quentes. Bom, aí a gente tem uma cidade, a gente tem a imagem de uma megalópole, né? Onde você pode ver os arranha-céus, o que vai tornar, na verdade, as cidades que são vizinhas também mais quentes, ou seja, tornando-se parte dessa grande ilha de calor. Outro fator também é a poluição do ar, ou seja, é um fator decisivo para a formação das ilhas de calor, que é a poluição, que é um problema ali das grandes cidades. E isso aí vai estar longe de ser resolvido, porque as atividades industriais, elas são intensas, né? Não só as atividades industriais, também como a circulação de carros, de ônibus, de caminhões, que vão lançar ali, ó, na atmosfera partículas finas, que vai aumentar a poluição do ar, né? Consequentemente, o que é que vai acontecer? Cresce também o efeito estufa, que vai atrapalhar a circulação dos ventos e a dispersão dos poluentes. Tudo isso daí vai contribuir para a formação das ilhas de calor. Olha aí essa imagem aí, onde as pessoas estão justamente nas grandes cidades, utilizando seus carros, os ônibus. Observe que você quase não consegue enxergar direito, porque são tantos gases que estão sendo produzidos, ou seja, o ar ele está tão poluído que em uma ilha de calor, pode ter certeza, muitas pessoas desenvolvem problemas que são relacionados ali com as vias respiratórias. Bom, o primeiro transtorno que foi causado pelas ilhas de calor, na verdade, é o excesso de chuvas. Isso devido à temperatura elevada, que é uma grande quantidade de ar quente que vai subir e por conta desse desequilíbrio, chove mais em ilhas de calor do que em áreas rurais. Esse fato nos leva às enchentes, que acontece geralmente o quê? No verão, a época mais chuvosa na maioria das regiões brasileiras.
apesar ali das catástrofes que são causadas em muitas cidades, o que muitas pessoas não sabem é que as enchentes, elas na verdade vão ser um processo natural que ocorre para manter o equilíbrio hidrológico da bacia. E aí a gente tem a imagem aí, né, das grandes cidades, né, das ilhas de calor, de uma enchente que acontece dentro da cidade. Por quê? Tem uma coisa também que acontece, que a gente chama de educação ambiental, né? Quando a mãe de vocês ou o pai de vocês fala assim para você, olha, não joga o lixo no chão. Aí você vai, pega o lixo, ó, joga no chão. O outro fulaninho vem também, joga o lixo. Quando chove, entope os bueiros, a água não tem como circular. O que é que vai acontecer nas grandes cidades? Vai alagar tudo. E aí também vem a questão da proliferação de doenças também. Então, vamos ter um pouquinho de educação ambiental, vamos cuidar da nossa cidade também. Então, investir em arborização urbana, em áreas permeáveis, na verdade são ações que o governo ele deve contribuir para o resfriamento do ar e melhorar a qualidade ali de vida da população. Como vocês estão vendo aí na imagem, esse investimento ali da área verde, onde as pessoas elas se sentem bem melhor, assim, agradáveis, né? Por exemplo, você está na cidade, tá aquele calor de matar, mas de repente você vai para um parque florestal, pode observar que a temperatura já é outra, então você já começa a sentir um conforto, o ar ali ele está puro, ele não está poluído. Bom, porque existe também algumas soluções que são arquitetônicas, né? Que vai poder melhorar o conforto térmico nas ilhas de calor, ou seja, como telhados que são ecológicos, coberturas com cores claras, painéis solares e o uso também de materiais que não absorvem o calor. Como vocês estão observando aí, esses painéis, né, esses telhados, né, que são, na verdade, arborizados, que vai fazer com que o calor ele não seja absorvido nas ilhas de calor. Bom, hoje eu falei sobre essa questão do equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. Eu comecei falando do efeito estufa, ou seja, quando eu falei do efeito estufa, o efeito estufa ele é natural. A gente recebe ali ó, o calor do Sol ele entra, a gente tem a nossa camada de ozônio que vai, na verdade, impedir com que alguns raios ele entrem no nosso planeta. E é necessário que tenha esse calor para que a gente tenha uma temperatura média global para a existência de vida no nosso planeta. Mas com o período da industrialização dos carros, automóveis, indústrias, o que foi que aconteceu? Aconteceu que teve um aumento dessa temperatura. A construção de cidades, de megalópolis, né? De edifícios, de asfalto, formaram ali as ilhas de calor. E essas ilhas de calor, por exemplo, edifícios que é arranha-céus, interferem também nas cidades que são vizinhas. E com isso a gente vê que vai ter impactos em uma ilha de calor por causa do calor. O que é que acontece? Vai chover mais por causa da temperatura. E isso vai causar inundação, proliferação de doenças e existe solução. Basta apenas a gente querer. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra aí na próxima aula do Educa PE.